Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula com Jefferson Noronha. Hoje eu vou estar falando sobre ciência de origens. Eu vou estar falando sobre duas teorias de origem e usando o exemplo da teoria do bolo de chocolate. Você já viu falar no bolo de chocolate? Bolo de chocolate é conhecido, todo mundo conhece, né? Muito difícil uma pessoa que ainda não comeu e não experimentou o bolo de chocolate. A Simone, minha esposa, faz um bolo delicioso. Ela faz vários bolos, né? Dentro que os mais gosto são o de chocolate e o de cenoura, com cobertura de chocolate. Eu vou estar usando esse exemplo. A ciência parece tão difícil, mas não é. Basta você ter interesse em estudar, pesquisar, ler livros bons. Eu vou estar usando como base o livro Como Tudo Começou, do professor e físico Adalto Lourenço. Vou estar falando a respeito então da teoria do bolo de chocolate. Uma teoria nada mais é do que uma hipótese ou uma conjectura. A validade de uma teoria está ligada ao uso que ela faz das leis científicas conhecidas e da sua capacidade de fazer predições. Em outras palavras, ela deve ir além da especulação. Como exemplo, vamos analisar as seguintes teorias sobre como um bolo de chocolate apareceu sobre a mesa na sala do Corpo de Bombeiros da cidade. Nela tomaremos como base alguns fatos pré-estabelecidos, como a existência dos elementos para fazer o bolo. Então, lá numa cidade, no Corpo de Bombeiro, né, apareceu um bolo de chocolate em cima da mesa. Então, eu vou dar duas teorias, né, dois modelos para a gente analisar, para ver de uma maneira lógica, racional, como que esse bolo foi parar em cima da mesa numa sala do Corpo de Bombeiro da cidade. A teoria número 1, ela fala que uma dona de casa, mãe de um bombeiro, tinha conhecimento de como fazer bolos de chocolate, assim como minha esposa, e decidiu fazer um bolo para seu filho. Tendo obtido todos os ingredientes necessários, preparou a massa, colocando cada ingrediente na quantidade certa e na ordem certa no recipiente. Após observar o tempo devido, a massa foi levada ao forno em uma forma para ser assada, até que o bolo ficasse pronto. O padrão do bolo ficou a critério da dona de casa, da boleira, que sabia como fazê-lo. Após o tempo apropriado, o bolo foi retirado do forno e da forma, e levado até o Corpo de Bombeiros e colocado sobre a mesa. Essa é a teoria número 1 de como o bolo de chocolate foi aparecer em cima da mesa numa sala do Corpo de Bombeiros. A teoria número 2, ela diz o seguinte: um caminhão de supermercado levando mercadoria para entregar capotou numa curva. À medida que o caminhão capotava, pacotes de farinha, de fermento, de açúcar, de sal, de chocolate, de ovos, latas de óleo, etc., que estavam em sua carroceria se romperam e encontravam-se dentro do caminhão também um cantil, que se partiu ao meio. Devido ao capotamento, um pouco dos ingredientes arremessado aleatoriamente se depositou em quantidade certa e na ordem certa de uma das metades do cantil. Devido ao movimento do capotamento, os elementos foram se misturando ali. Ao parar de capotar, o caminhão pegou fogo. Aquecido pelo calor, os ingredientes dentro da metade do cantil começaram a se transformar pelos processos físicos e químicos num bolo de chocolate. Os bombeiros que haviam sido chamados conseguiram apagar o incêndio do caminhão de supermercado num tempo razoável. Nos escombros eles encontraram o bolo de chocolate formado na metade do cantil e o levaram e colocaram sobre a mesa para celebrar a grande proeza do dia. Essas são as duas teorias, então. Estamos falando da teoria do bolo de chocolate. Como que um bolo de chocolate apareceu numa sala em cima da mesa do Corpo de Bombeiros de uma cidade? A primeira teoria fala que a mãe de um dos bombeiros preparou uma boleira, né, com os ingredientes, tudo, levou ao forno, o bolo assou e ficou pronto, e ela levou o bolo até a mesa. A segunda teoria que eu acabei de ler aqui é a teoria que o caminhão de supermercado, com todos os ingredientes dentro, ele foi capotando, né? Ele capotou numa curva, ele foi capotando, e foi misturando, né? Ali dentro tinha os ingredientes, que era óleo, que era ovos, fermento, né? Leite, água. Então, e pegou fogo e foi aquecendo e se formou o bolo. E os bombeiros chegaram para apagar
o incêndio do caminhão e acharam ali um bolo de chocolate. E pegaram esse bolo de chocolate e levaram até a sala em cima da mesa. Então, duas teorias de como o bolo de chocolate apareceu em cima da mesa. A primeira teoria, teoria número 1, e a teoria número 2. Nestes dois exemplos, você, pesquisador, não estava presente para ver o que aconteceu. Você apenas vê o bolo colocado em cima da mesa. Em outras palavras, independente da sua resposta de qual das duas teorias pode explicar o evento, o fato é que você não presenciou o que aconteceu. Você não viu nem a mãe e nem o caminhão. Você só tem o bolo sobre a mesa para analisar. Da mesma forma, os cientistas, os pesquisadores, só têm a natureza ao seu redor para analisar. E baseado nas suas observações, ele tira as suas conclusões e deduções quanto ao passado. No exemplo dado, qual das duas teorias explicaria de maneira mais convincente como o bolo de chocolate foi parar sobre a mesa? Qual das duas teorias você diria ser a mais lógica? Uma pergunta. Mais do que isso, qual das duas você diria ser científica? É outra pergunta. As duas teorias não deixam de ser explicações de como o bolo foi parar em cima da mesa. As duas teorias também apresentam um argumento lógico. Baseado na sua experiência, qual seria, na sua opinião, a teoria mais próxima da realidade? E aí nós temos as duas teorias, que é o criacionismo, que representa a mãe que fez o bolo, e o naturalismo, que representa a aleatoriedade, né? O caminhão que capotou, foi misturando, né? Através de processos cegos, não guiados, o bolo ficou pronto, né? O universo ficou pronto. Então nós estamos aí diante de muitas ideologias, ensinamentos nas faculdades, na sociedade, e nós precisamos ver de fato aquilo que tem lógica, com uma pergunta aqui, né? As perguntas, no exemplo dado, qual das duas teorias explicaria de maneira mais convincente como o bolo de chocolate foi parar sobre a mesa? Uma pergunta, qual das duas teorias você diria ser mais lógica? O que tem mais lógica? Mais do que isso, qual das duas teorias você diria ser científica, testada, observada, aprovada? Então tá aí, né? Nós estamos aí com o criacionismo especial, que fala que por trás de toda a criação existe uma mente inteligente que projetou, arquitetou, organizou o cosmos e a vida. E do outro lado nós temos o naturalismo, que vem com a macroevolução, vem com o ateísmo e vem com todas essas teorias de origem, dando uma resposta para a sociedade de como o universo está aí, a vida está aí, falando que a vida começou numa célula, né, o Luca, e foi através dessa célula recebendo os processos químicos aleatórios aí, e apareceu, a vida se formou. Então nós estamos diante de todos esse tipo de teoria, então de todo esse tipo de conjectura e de especulação. Mas o que tem lógica? Qual tem racionalidade? Acreditar em um Deus que criou todas as coisas é racional? É irracional? Então fica a pergunta para mim e para você aí, como que a teoria, né? Como que o bolo de chocolate ele apareceu em cima da mesa, né? O bolo de chocolate bonito ali, como que ele apareceu? Foi uma pessoa que fez? Uma boleira que fez? Pegou os ingredientes, pegou a receita do bolo, fez o bolo, levou para o forno, o bolo assou e trouxe o bolo? Ou foi através de um caminhão de supermercado que capotou e os ingredientes começaram a misturar, né, através de autoproduzirem? Então se formou num bolo e o bolo apareceu lá. Fica aí para você responder, para você ler mais, estudar, pesquisar essas teorias de origem, o criacionismo, né, a revelação especial, a criação especial, que fala que todo esse desenho que tem na natureza, existe um designer inteligente, existe uma mente inteligente que projetou, que construiu o cosmos e o universo. E o outro é a teoria da evolução junto com o naturalismo filosófico, que fala que tudo que está aí é tudo que existe, não existe nada mais além da natureza. Ó, um beijo no coração, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos aprender, tá bom? Beijo no coração do Jefferson Noronha.